as duas bestas, certo? Um estudo muito importante, muito necessário para todos nós como adventistas. Nós somos a única igreja que tem essa mensagem sobre as duas bestas. Então por isso que vale a pena a gente refletir, vale a pena a gente pensar sobre isso, certo? Vale a pena a gente aprender isso. Isso aqui não é algo para a gente ignorar. Talvez de todas as profecias que nós vimos até agora, essa seja a mais importante, que diz respeito ao nosso presente e ao nosso futuro. Todas as profecias que a gente viu até hoje, até o capítulo 12 ali, são profecias de passado. Coisas que já aconteceram. Alguma coisa aqui e acolá é, é dos dias de hoje, mas a maioria são coisas antigas, certo? Mas essa do capítulo 13 é algo em que todos nós estamos inseridos. Então, gente, vamos aí para Apocalipse 13 e vamos estudar aí do verso, a partir do verso 14. Então, nós só revisando, a besta do mar, nós já estudamos que representa a Igreja Católica, porque é um poder que surge do meio dos povos, certo? E todas as características apontam para a Igreja Católica, para o romanismo, né? Que esse é também um termo que vocês têm que aprender, romanismo. Vimos também a besta da terra, que representa os Estados Unidos, né? Que começa tendo 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas no fim das contas ele falava como um dragão. Ele começa parecendo que é uma nação cristã, que vai obedecer a Cristo acima de tudo, mas no final das contas reflete o mesmo caráter de Satanás. Então nós estudamos esses últimos 2 dias sobre essas duas bestas, certo? Agora, gente, nós vimos que a primeira besta sofreu uma ferida mortal, que foi a questão da prisão do Papa, mas nós vimos que essa ferida mortal ela foi curada, está sendo curada, está em processo de cura, que é o processo de popularização do Papa, desde que ele voltou, desde que o Estado do Vaticano foi refeito, né, em 1929. Desde então o Papa vem voltando ao cenário mundial e está numa posição de destaque hoje, mas não como naquela época, mas logo logo vai voltar. E agora nós vimos que essas duas bestas vão se unir. Dois poderes que por muito tempo permaneceram inimigos, agora eles estão voltando, eles vão se aproximar novamente. Então, o catolicismo e os Estados Unidos vão se unir. Mas vão se unir de que maneira? O que é que vai fazer eles se unirem? Em torno de que eles vão unir suas forças? Certo? Então, vamos lá. Em Apocalipse capítulo 3, verso 14, diz assim: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então veja só, a segunda besta, a besta que sobe da terra, que é os Estados Unidos, em Apocalipse 13, verso 14, ela chama todos os habitantes da terra para fazer uma imagem à besta. O que representa essa imagem? Imagem é a mesma coisa que uma homenagem, né? Um presente, uma coisa dedicada a alguém. Então, as pessoas são levadas a adorar a essa primeira besta. A segunda besta, a função dela é conduzir todo mundo para a adoração à primeira besta, certo? Então,
todos têm que se curvar, todos têm que adorar, todos têm que agora aceitar a autoridade da primeira besta. Então é por isso que a ferida de morte ela é recuperada, ela é sarada, porque agora aquilo que fez Roma perder sua popularidade no começo, agora ela vai recuperar no fim dos tempos, certo? Aí quem não quiser, certo? Quem não quiser se curvar, quem não quiser realmente aceitar isso, quem não quiser aceitar a autoridade da primeira besta, o que vai acontecer com ela? Verso 15. Ele foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Tá vendo? Então, quem não quiser se curvar, quem não quiser adotar esse regime, morre. Certo? Então, a pena de morte será tomada no esforço para que haja uma conformidade, para que todo mundo aceite essa imagem da besta. Quem se recusar a se alinhar com essa confederação religiosa, político-religiosa, porque os Estados Unidos representam o poder político que domina o mundo todo e a Igreja Católica representa o poder religioso. Não há nada pior para um país, para uma nação, quando a Igreja se une com o Estado. Sempre deve existir uma separação da Igreja com o Estado. Quando o Estado ele junta as duas coisas, quando ele junta a religião com a política, isso acaba com a liberdade de pensar, com a liberdade religiosa do país. Deus nunca aprovou que isso acontecesse. Deus nunca aprova que isso aconteça nos dias de hoje. No tempo da Bíblia, quando Deus era o governante do país, era uma coisa, que era o governo teocrático, um governo em que Deus era o líder. Ou então, quando tinha os reis, Deus queria que os reis seguissem, adorassem a ele. Ali era diferente, era um outro contexto. Mas hoje, que não existe mais isso, que Deus não é mais o líder de cada nação, e que cada nação, cada um tem a sua religião, cada um segue a sua crença, Deus não quer que alguém imponha uma religião sobre o país inteiro. Deus não quer que chegue um presidente, um governante e imponha o cristianismo como religião oficial. Não é pela imposição, não é na rédea curta, não é na obrigação. Deus quer que todos se conscientizem que o caminho dele é melhor. Todos percebam que o caminho de Deus é o melhor, é o que é o caminho certo, certo? Então, Deus nunca implementou a pena de morte para aqueles que pensam diferente, certo? A pena de morte, gente, vem lá daquele episódio que nós já estudamos em Daniel. Vocês se lembram que Nabucodonosor, enquanto ele não estava convertido, enquanto Nabucodonosor ainda não estava transformado, todas as vezes que Nabucodonosor via a atuação de Deus na vida de Daniel, por exemplo, no sonho da estátua, ou na fornalha ardente, né, todos aqueles episódios, toda vez que voltava daqueles episódios, Nabucodonosor dizia assim: agora todo mundo do meu reino deve adorar o Deus de Daniel, porque se não adorar, eu vou matar. Quem não adorar vai ser morto e suas casas vão ser transformadas em monturo. Tá vendo? Então, não é pela imposição, não é pela obrigação. Só que aqui no caso da besta vai ser imposto. O mundo todo vai ter que copiar isso aí. Todos os países vão ter que obedecer. Quem for diferente vai ter que morrer. Porque primeiro eles vão negar o emprego, vão negar o sustento e depois vão ser perseguidos com a morte. Porque eles querem que todo mundo ande na mesma cartilha, certo? Então, mas que imagem é essa? O que representa essa imagem da besta, essa marca da besta, certo? Vamos tentar entender isso aqui hoje. Sim, tá aí os períodos de supremacia papal, a guerra aos santos, ao verso 16 e 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome, certo? Então,
besta, gente. A marca da besta não vai ser algo... a gente não pode interpretar isso de forma literal. A gente não vai ter uma tatuagem, não vai ter um chip sobre a pele. Essa teoria do chip é uma coisa tão antiga que até alguns adventistas acreditavam nisso no início dos anos 2000. E que tinha vários documentários sobre eventos finais que mostravam que a pessoa, todo mundo ia receber um chip, com todas as informações da pessoa num chip. Isso é muito arcaico, isso é muito antigo, não precisa de chip mais. Hoje em dia as informações estão ficando cada vez mais sintetizadas de uma forma que todas as suas informações já estão numa coisa só, estão num dado só. Por exemplo, antigamente todo mundo tinha o documento do RG e tinha o documento do CPF. Aí agora o documento e o CPF tá numa coisa só. E agora a identidade parece que tem mais informações nela só num documento. Então essas coisas vão ficando cada vez mais automatizadas. E quem não está com documento físico pode ter no celular. Então o mundo vai caminhando para sintetizar, para juntar as coisas, todas as informações em um documento só, de uma forma bem mais acessível do que a gente imagina. Então o Apocalipse mostra que a marca da besta, embora não seja literal, ela vai ser concreta e reconhecível, certo? Ela vai ser imposta sobre os habitantes do mundo, certo? Os indivíduos podem rapidamente identificar essa marca e, consequentemente, aceitar ou rejeitar, certo? E a atitude pessoal diante dessa imposição, olha aí, a atitude pessoal diante dessa imposição implica em vida ou morte. Então, gente, vai ser feito um decreto. Vai ser feito um decreto. Vamos entender uma coisa aqui. Por que nós identificamos que a marca da besta é a observância do domingo? Simplesmente pelo fato de que o selo de Deus, que é o contrário da marca da besta, é a observância do sábado. Vamos ler esse verso. Lá em Ezequiel 20, verso 12 e 20. Todos vocês conhecem esse verso de cor, ou deveriam conhecer de cor. E lá está o que é o selo de Deus. Lá diz o seguinte: também lhes dei os meus sábados para serem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E o verso 20 diz o seguinte: santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Então, gente, o sábado é o selo de Deus. Nós já estudamos outros dias sobre o selo de Deus. E por que o sábado é o selo de Deus? Porque a gente já estudou que lá em Isaías 8, verso 16, diz que o selo de Deus está na lei. O selo de Deus tem que ter o nome, o cargo, o território dele. Dos 10 mandamentos, somente o sábado tem essas 3 características. Que Deus é o Criador de todo o universo. Quando nós guardamos o sábado, nós vamos reconhecendo isso, que nós somos criaturas e Ele é o nosso Criador, certo? E se o selo de Deus, que é o sábado, não é algo assim tangível, como um carimbo, como uma tatuagem, como um chip, então a marca da besta também não é. A marca da besta também não é, certo? Então, a marca da besta é o contrário do selo de Deus. É uma questão de que dia você vai observar, de que dia você vai guardar. Agora, gente, tem um detalhe bem interessante. Vocês viram aí no verso 16 e 17, que diz o seguinte, que essa marca ela é colocada sobre a mão direita ou sobre a testa. O que é que representa isso? O que é que representa essa mão direita ou a testa? Representa o seguinte, que tem pessoas que vão receber essa marca de forma consciente. Pessoas que realmente vão considerar o domingo como um dia santo, vão entender, vão considerar isso de uma forma religiosa. Essas pessoas vão receber essa marca na fronte, porque elas conscientemente vão aceitar isso. E quem vai receber na mão direita, de acordo com a simbologia do Apocalipse,
são aquelas pessoas que vão receber essa marca pela conveniência, só para não ter, só para continuar podendo comprar e vender. Essas pessoas provavelmente serão os ateus, pessoas que não têm religião nenhuma. Essas pessoas vão, para continuar conduzindo a sua vida normalmente, elas vão parar no domingo, mas elas não vão santificar o domingo. Elas só vão parar suas atividades como um feriado, para que assim possam continuar comprando e vendendo, certo? Então, gente, essa vai ser a realidade. Tem pessoas que vão receber tanto por consciência como por conveniência. Agora, o selo de Deus, ele só é dado para as pessoas de forma consciente. Por isso que o selo de Deus é só na fronte. É isso que nós vemos lá em Apocalipse 7. Ninguém aceita guardar o sábado por conveniência. Todo mundo que aceita guardar o sábado passa por uma prova de fé grande para que possa aprender a valorizar esse dia. Então, gente, desde hoje, as pessoas que vão receber a marca da besta, lembrando, o selo de Deus já está sendo colocado sobre o povo de Deus desde hoje, viu? O selamento já está começando, já está acontecendo, na verdade. No momento em que você se decide por Jesus, no momento que você decide aceitar a palavra de Deus, que você é batizado, você pertence à igreja, você já está recebendo o selo de Deus. No momento que você começa a guardar o sábado, esse selo de Deus vai estar sendo colocado na sua fronte, de forma consciente. Agora, a marca da besta não começou ainda a ser colocada. A marca da besta vai ser colocada a partir desse momento aqui, que o decreto dominical for promulgado, certo? Até então não existe marca da besta, até porque não existe ninguém no mundo hoje que guarda o domingo. Não existe guarda do domingo. Não existe. Nenhum católico observa o domingo como um dia santo. Não existe ninguém no mundo que pare no domingo as suas atividades para santificar esse dia do jeito que a gente santifica o sábado, por exemplo. O domingo não é um dia santo para ninguém, nem para os católicos, nem para os protestantes. É considerado um dia que não é um dia útil, um dia que as pessoas geralmente param? É. Mas tem muita gente que trabalha no domingo. Então, o domingo não é o mesmo sábado para nós, para eles. Não é. Mas a partir do decreto dominical, aí sim vai ter gente que vai começar a santificar o domingo e vai ter pessoas que vão parar nele por causa da conveniência, né? Agora um detalhe. Como é que vai ser esse processo do decreto dominical? Ele vai ser primeiro promulgado lá nos Estados Unidos e logo todas as nações vão copiar esse decreto. Porque tudo que os Estados Unidos faz, o mundo copia. Agora, quais vão ser as justificativas? Quais vão ser as justificativas? Não espere que na notícia de quando for sair o decreto vai dizer assim, estamos criando aqui um decreto para ser contrário à palavra de Deus, ou estamos fazendo um decreto para ser contrário à Bíblia, e todo mundo que quiser brigar contra Deus, brigar contra o povo dele, aceite essa imagem. Não vai citar nada de Deus, não vai citar nada de Bíblia. A justificativa vai ser a seguinte: você já não ouve em dia, ouvem hoje em dia a questão da jornada 6x1, né? Vocês não já ouvem essa discussão de que essa jornada 6x1 é cansativa, é estafante, é algo realmente que prejudica, que cansa as pessoas, os trabalhadores? Pois é, eles vão pegar esse discurso da jornada 6x1 e vão dizer o seguinte: olha, nós precisamos de um dia na semana de parada total. Parada total. Todos os trabalhos vão precisar parar um dia obrigatoriamente na semana. E isso vai ser importante para a questão do meio ambiente. Imagine um dia na semana em que todos os veículos que soltam aqueles gases poluentes, imagine se esses ônibus, todos eles param no domingo. Não vai ter gasto de gasolina, não vai ter gasto de nenhum poluente, as indústrias vão parar, cerâmicas vão parar, todos esses negócios de escapamento de carro, tudo que polui o mundo hoje tem que parar um dia na semana. E aí, gente, parando um dia na semana, as pessoas não têm mais tempo para a família, porque hoje em dia as pessoas
as pessoas trabalham demais, não tem tempo para a família, então nós temos que dedicar um dia na semana para as famílias. Quem vive, passa a semana toda trabalhando fora, quem passa a semana todinha no meio do mundo, não dedica tempo para os filhos, para a esposa, agora nesse dia vão ter que parar para ficar com a família. Então vai ser uma justificativa que eles vão dar, vai ser uma justificativa muito linda, uma justificativa muito plausível. Inclusive eles vão usar até a pandemia como uma justificativa. Porque vocês lembram que na pandemia, todos vocês se lembram dessas imagens que passavam no jornal. Que todo mundo foi obrigado a ficar em casa, por isso que tem gente que pensa, o decreto dominical é uma coisa muito radical, para todo mundo seguir. Não. A pandemia, todo mundo ficou consciente de que era melhor ficar em casa. Todo mundo foi conscientizado de que era melhor ficar em casa, para não ter aproximação social, para o vírus não se espalhar pela aglomeração. Então todo mundo foi conscientizado e o mundo todo aceitou a ideia, comprou a ideia de ficar em casa como uma coisa boa, e realmente era. Então eles vão dizer, olha, assim como na pandemia todo mundo foi conscientizado de que era bom ficar em casa, então essa questão de um dia na semana para parar também vai ser fácil. Todo mundo vai aceitar isso. Porque todo mundo, as pessoas querem combater, querem desacelerar o aquecimento global, por exemplo. Toda a poluição do mundo, esse ritmo das indústrias, desse contexto das grandes cidades, tudo que o ser humano faz vai contribuindo para quebrar a camada de ozônio e o sol fique cada vez mais quente, as geleiras derretam mais, para que o nível das águas aumente, para que entre por dentro das cidades e assim por diante. Então, um dia na semana para parar, para eles vai ser o remédio para frear o aquecimento global, para restaurar a unidade das famílias. Tudo isso é algo que eles imaginam, que eles sonham com o decreto dominical. Tá vendo? Então não vai mencionar religião. Eles não vão falar de religião. Porque essa é uma justificativa que atrai gregos e troianos, católicos, protestantes. Quem é cristão e quem é ateu. Todo mundo vai comprar essa ideia. Certo? Agora, gente, vamos refletir no seguinte. Por que que Sim, aí tem aí, ó. Vai ter aí Já teve aí uma encíclica papal de João Paulo II, que é Dies Domini. Eu acho que isso foi lá nos anos 90. Que ele falou sobre a santidade do domingo, santificação do domingo. Certo? E tem um detalhe bem interessante que é isso aqui. Por que que... Olha, vamos terminar de ver o capítulo 13, ó. Verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule ou conte o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666. Por muito tempo, as pessoas que viram isso aqui tentavam aplicar isso de forma literal. Mas o número 666 é um número simbólico. Ele representa um sistema ao invés de um indivíduo, certo? Os judeus eles acreditavam que havia uma maldição no número 6, mesmo ele estando sozinho. Para os judeus, os números eles tinham significados. 7 era o número da perfeição, 12 era o número de totalidade, certo? 3 vezes era o número que indicava repetição, e o número 6 é um número que indicava maldição. Então 6, 3 vezes é maldição tripla, certo? Então para os judeus o número 666 é um número amaldiçoado. Aí, gente, vamos encontrar um eco desse número na história da estátua que Nabucodonosor mandou construir. Naquela estátua que ele levantou na planície de Dura, que ele convocou todos os prefeitos, governadores, príncipes, sátrapas para adorar, aquela estátua, gente, ela representava todos os deuses da Babilônia. E todos os deuses da Babilônia, o panteão da Babilônia, eram 600 deuses. Então aquela estátua deveria ser para adoração a todos os deuses da Babilônia de uma vez só, por meio daquela imagem, certo? Agora, o número que representava o deus maior da Babilônia
era o número 60. E o número que representava o deus menor da Babilônia era o número 6. Então, se eu me referisse a todos os deuses, incluindo o deus maior e o deus menor, eu usaria o número 666. Então, essas eram as dimensões da estátua. Inclusive, a estátua tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Então, esse sistema sexagesimal, ele estava presente nas construções de ídolos da Babilônia e encontra o eco aí nessa marca da besta. Então, lá naquela construção, naquela estátua de Nabucodonosor, todo mundo foi forçado a adorar. Todo mundo foi forçado a adorar, tocando a trombeta, tocando aquela sorte de música, de instrumentos. Todo mundo foi forçado a se curvar, porque senão iria para a fornalha. Então, da mesma forma, quem não se dobrar diante desse decreto, quem não se dobrar diante dessa marca, vai ter que ser forçado a isso. Se for desobediente, aí vai ser perseguido. A primeira coisa, vai ser proibido de comprar e vender, certo? Depois, quem não quiser participar disso, aí vai ter que ser obrigado a fugir. A orientação é que, nesse momento, assim que o decreto sair lá, a gente começa a fugir das grandes cidades e começa a ir talvez para as pequenas e depois disso para o meio do mato, começar a se esconder realmente. Porque depois de um período, esse decreto dominical vai virar decreto de morte. Inicialmente o decreto dominical não vai ser para matar, vai ser só para impedir de comprar e vender. Quem já vive da agricultura já está se desmamando, já está começando a se alimentar de uma forma mais natural, de uma forma mais diretamente da fonte, e aí já não vai ter tanto problema com isso. Mas quem mora em grandes cidades, por exemplo, quem faz a feira toda semana, se não puder comprar nem vender, imediatamente vai começar a passar fome. Então, a orientação é que daí as pessoas vão saindo das grandes cidades para as pequenas, para depois realmente aprender a depender de Deus, vivendo, fugindo, se escondendo nas brenhas, certo? Mas inicialmente o decreto não é de morte, depois é que vai se tornar de morte. Agora, gente, é aí que vem a prova de fé, que é a prova definitiva. Porque quem não guarda o sábado hoje direito, quem não valoriza o sábado hoje, quando for obrigado, quando for forçado a guardar o domingo, essas pessoas vão ter alguma dificuldade em aceitar o domingo como dia santo? Não vão ter. Não vão ter. Quem troca hoje o sábado por qualquer coisa, quem fica questionando ao pastor, pastor, é pecado eu me arrumar para uma festa de formatura no sábado à noite? Pastor, eu posso ir para um evento da minha família? Quem fica trocando, quem fica tentando achar alguma desculpa, alguma coisa para fazer no sábado, sem ser a pregação do evangelho, sem ser ir para a igreja, sem ser dedicar esse dia para fazer as coisas de Deus, quem fica tentando achar alguma desculpa, algum subterfúgio para trocar o sábado por qualquer coisa, quando for obrigado a guardar o domingo, essas pessoas não vão ter dificuldade nenhuma, porque durante a vida toda já não tiveram dificuldades em profanar o sábado. Se o sábado não for santificado hoje da maneira que ele deve ser, quando for um teste realmente de vida ou morte, ele vai ser trocado. O sábado vai ser descartado para essas pessoas. Então é santificando o sábado desde hoje que nós vamos aprender a ser fiéis quando isso for exigido de nós. Então, gente, nós temos que entender que o selo de Deus já está sendo posto hoje na nossa fronte, na nossa cabeça. Guardar o sábado, descansar nesse dia, é mais do que uma doutrina da igreja, mais do que um capricho da igreja adventista. Não. A guarda do sábado é um mandamento de Deus. Se não fosse importante, Deus não teria colocado na sua lei, Deus teria sugerido. Deus teria dito, olha, eu tenho tanta saudade de vocês, eu queria que você dedicasse um dia na semana, qualquer dia. Cada um escolhe o dia que for mais legal, o dia que for mais adequado para vocês. Pode ser numa sexta, pode ser numa terça, pode ser numa quinta. O importante é que vocês tenham qualquer dia. Porque eu quero passar um dia com vocês, mas eu sei que vocês são muito ocupados, vocês não têm tempo.
Dediquem de qualquer dia na semana que vocês puderem, dediquem para mim. Mas não precisa ser o dia todo, pode ser só amanhã, pode ser só a tardezinha, pode ser só a noite. Eu não importo. Mas não. Deus não deixou Deus deixou isso facultativo. Deus ordenou, porque isso é importante para nós e para mais do que para Ele, certo? É mais benéfico, o sábado é mais benéfico para nós do que para Deus. Deus não se beneficia com a nossa guarda do sábado. Quem se beneficia somos nós. Então, a justificativa que o mundo vai oferecer para que todo mundo pare no domingo, nós já temos essa justificativa para o sábado. Nós já parando no sábado, nós já estamos contribuindo para que esse mundo, para que esse planeta já não acelere o aquecimento global. Parando no sábado, nós já dedicamos tempo para a família, dedicamos tempo até para as pessoas que estão doentes e principalmente para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Nós já, na guarda do sábado, nós já contemplamos todas essas dores que o mundo, todas essas soluções que o mundo vai tentar contemplar com o domingo. Então, gente, receba o selo de Deus hoje na sua fronte, de forma consciente. Dedique esse dia para as coisas de Deus. Aprenda a viver e a depender de Deus desde hoje. Porque um dia nós vamos virar escárnio do mundo, o mundo todo vai se colocar contra nós, e somente quem estiver com o selo de Deus na fronte, do lado de Cristo, é que vai prevalecer, é quem vai sobreviver. Amém? Amém. Vamos pedir a força de Deus. Senhor Deus, nos dá, Senhor, hoje a consciência de estar do teu lado. Amém. Que possamos ser fiéis nas pequenas provas que nós temos hoje em dia, para sermos fiéis quando as provas ficarem maiores e mais complicadas. Por favor, Senhor, sela-nos hoje com o selo do Deus vivo, nos ajuda a pertencer ao teu povo hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, feliz sábado para todos vocês. Coincidiu bem de hoje ser no sábado.